Opa, aqui é o Levi e no vídeo de hoje a gente vai para mais um episódio da série DevFolio, beleza? Nessa série a gente fala um pouco sobre portfólio, mercado de desenvolvimento e sobre carreira, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o LinkedIn. O LinkedIn, se você não sabe, caiu de paraquedas nesse vídeo, o LinkedIn basicamente é a plataforma número 1 quando a gente fala de recrutamento. Então ele é basicamente uma rede social que conecta recrutadores com profissionais, tá? Profissionais esses dos mais diversos tipos e das mais diversas áreas, mas que com certeza uma boa parte desses profissionais são desenvolvedores, tá? Então se você ainda não criou seu perfil no LinkedIn, aproveita esse vídeo e cria a sua conta, o seu perfil no LinkedIn, porque hoje a gente vai aprender como a gente consegue criar um perfil que seja um perfil campeão, tá? Considerado pela a própria plataforma como um perfil campeão. E além disso, além de todas as configurações que a gente vai fazer, a gente também, eu também vou passar para vocês algumas dicas baseadas na minha própria experiência, utilizando a ferramenta e algumas dicas que eu sei que vão ser com certeza valiosíssimas para você que está aí assistindo. Antes da gente ir para o vídeo, só queria agradecer a todos os comentários que vocês deixaram no último vídeo, no episódio 1 dessa série, onde a gente falou de GitHub, tá? Ler todos os comentários de vocês foi com certeza recompensador e saber que aquele vídeo ajudou tanto assim vocês, tá? Então eu só queria agradecer e agora que a gente já deu os avisos, bora pro vídeo. Então vamos lá, que eu já separei o meu perfil para a gente analisar e também para dar algumas dicas para vocês de como vocês podem organizar as suas informações aqui, tá? Aqui na primeira seção a gente tem a seção de informações pessoais. Nessa seção realmente não tem muito segredo, a gente pode vir aqui nesse lápis, clicar aqui em editar e a gente pode preencher as nossas informações do jeito que o próprio LinkedIn já pede, tá? Aqui a gente tem o primeiro e segundo nome, aqui é uma parte bem importante que é a parte da headline, ou seja, seria o título, o seu título. Então é basicamente como você quer ficar conhecido, se você se você é um engenheiro de software, se você é um desenvolvedor web. Então aqui é o seu título, o título do seu cargo, tá? E aqui por padrão o LinkedIn ele já coloca aqui no final a empresa que você está trabalhando atualmente, tá? Aqui logo abaixo a gente tem a posição atual, que é basicamente o seu cargo atual. Aqui por padrão ele já pega das nossas experiências, então já a gente vai chegar um pouco na seção das experiências e aqui ele já está pegando essa informação de lá, tá? Aqui a gente pode optar por colocar, exibir ou não as informações de educação, basicamente a sua graduação, se você está cursando alguma graduação, ou se não, você pode colocar elas aqui, tá? E aqui você basicamente opta por mostrar ou não. Geralmente eu escolho mostrar essas informações até para dar um pouco mais de informação no perfil, tá? Uma coisa bem legal aqui que a gente pode ver aqui no final é que a gente pode adicionar URLs, ou seja, links no nosso perfil, tá? Então se a gente vir aqui, deixa eu voltar aqui, se a gente vir aqui até o final, clicar nesse lapisinho aqui, a gente consegue adicionar URLs de portfólios externos, link do GitHub, links de site, de blog pessoal que você tenha. Então é bem legal adicionar essas informações daqui, tá? Para você adicionar essa informação, basta clicar aqui em add website e dizer qual é o tipo de website que você está adicionando e a URL, o link de fato desse site, tá? Deixa eu remover aqui. Aqui a gente pode voltar para essas informações e uma coisa bem legal que a gente pode fazer também é adicionar uma capa para o nosso perfil, tá? Então deixa eu fechar aqui. Aqui, como vocês podem ver, tem uma capa. Ela é um pouco diferente da capa que o LinkedIn traz por padrão. Não é algo obrigatório, mas que você pode adicionar para deixar o seu LinkedIn um pouco mais com a sua cara, tá? Dá um ar bem legal para o seu perfil. Aqui sobre a foto de perfil, eu já falei um pouco dela no vídeo número 1 dessa série, onde a gente falou do GitHub, na verdade. Mas basicamente na foto de perfil não precisa ser nada exagerado, não precisa alugar um terno para tirar sua foto, não, tá? Basta ser uma foto simples, uma foto despojada, já faz toda a diferença no seu perfil, tá? E aqui na seção abaixo a gente tem o About, tá? Ou o Sobre. Basicamente o Sobre é uma área que a gente tem para falar um pouco sobre nós mesmos, para a gente nos descrever como profissionais, digamos assim. Então aqui a gente pode colocar uma descrição sobre a gente. Aqui eu coloquei
uma frase, uma descrição mais simples, mas você pode aumentar essa descrição e fazer uma descrição maior caso você queira, tá? Uma coisa bem legal que a gente tem aqui é que a gente também pode fazer upload de arquivos e também colocar links externos aqui, tá? Então a gente pode tanto fazer upload de algum vídeo, de alguma foto que agregue no nosso perfil profissional, como a gente também pode adicionar um link, assim como a gente já viu antes, de algum portfólio externo ou de alguma página no GitHub, por exemplo. Fica algo bem legal e fica mais ou menos aqui como vocês estão vendo, tá? Deixa eu descartar aqui. Fica mais ou menos aqui dessa forma, por algum motivo ele não está mostrando aqui a imagem agora. E antes da gente continuar descendo aqui nas seções do LinkedIn, tem uma coisa que é bem legal que a gente faça, que é mudar a URL aqui padrão do LinkedIn, tá? Por padrão, quando a gente cria uma conta no LinkedIn, a URL que é criada para a gente é uma URL automática. Então essa URL ela vem cheia de caracteres, o que não dá uma impressão tão legal para a nossa URL aqui no LinkedIn, tá? Mas para a gente mudar ela é bem simples e eu vou mostrar agora como é que a gente faz isso, tá? Para isso, basta a gente vir aqui em Edit Public Profile e URL, tá? Em seguida vai abrir aqui uma aba, aqui no canto direito, onde tem Edit Your Custom URL, a gente consegue clicar nesse lápis aqui, tá? E aqui a gente consegue editar o nosso nome, a nossa URL do LinkedIn, tá? Provavelmente a sua vai vir com o seu nome e alguns caracteres aleatórios, mas você pode mudar isso e deixar só o seu nome ou algum outro nome caso você queira, tá? Então é bem simples, depois basta clicar em salvar e a sua URL nova já vai estar valendo, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui descendo. Aqui tem alguns insights relacionados aos números de acessos que o seu perfil teve. E aqui é o perfil All-Star, o perfil campeão que o LinkedIn considera, tá? Aqui tem uma aba de atividades, basicamente mostrando quais foram as suas interações em posts recentemente, tá? E aqui logo abaixo a gente tem uma das seções que é considerada a seção mais importante ou uma das mais importantes aqui no LinkedIn, tá? Que é a seção de experiência. Então aqui é onde a gente vai contar quais foram as nossas experiências em uma área, tá? Na área que a gente deseja atuar. Então aqui, clicando nesse mais, a gente consegue adicionar experiências novas para o nosso perfil no LinkedIn. Então, por exemplo, aqui Web Developer, por exemplo. Aqui abaixo a gente consegue dizer qual foi o tipo de vínculo, então se foi um trabalho full time, ou seja, o dia inteiro, se foi só metade do dia, se foi um estágio, então a gente consegue dizer aqui, por exemplo. Aqui a gente consegue dizer a companhia, vou colocar aqui Rocket City. Aqui a gente coloca a localização. Se o seu trabalho for home office, você pode colocar a localização onde você mora mesmo, tá? Aqui a gente marca essa opção caso você ainda esteja trabalhando nessa empresa, nesse cargo. Caso você não esteja mais, você pode desmarcar e aqui vai ser solicitado que você diga quando você começou e quando você terminou, tá? Se você marcar essa opção, você só vai precisar dizer quando foi que você começou a trabalhar nesse cargo, tá? Aqui logo abaixo a gente tem a descrição da nossa headline, tá? Que é aquele título que a gente viu agora há pouco lá em cima no nosso perfil. Basicamente a gente pode mudar esse título quando a gente está adicionando um novo job, uma nova experiência, mas se a gente quiser a gente pode deixar do jeito que está hoje e só desmarcar essa caixinha, tá? E aqui abaixo a gente tem uma das informações que é bem importante que a gente preencha, tá? Que é a descrição das nossas atividades naquele cargo, tá? Infelizmente essa é uma informação que muita gente deixa de preencher porque ela não é uma informação obrigatória para a gente cadastrar essa nova experiência aqui no nosso perfil, tá? Mas é bastante importante que a gente preencha essa informação porque fica difícil para o recrutador saber exatamente quais foram as atividades naquele cargo, já que apenas pelo título fica algo muito amplo. Por exemplo, aqui Web Developer. Web Developer é algo que é muito amplo na parte do desenvolvimento, porque você pode atuar como desenvolvedor web utilizando Vue, React, jQuery e uma série de outros frameworks e linguagens que você pode utilizar, tá? Então, aqui o ideal é que você utilize desse campo de descrição para descrever um pouco de como foi as suas experiências, quais foram as suas atividades naquele cargo. Então é bem importante que você preencha, tá? E uma dica que eu gostaria de passar é que você pode utilizar dessa estrutura aqui que eu utilizo, que é basicamente preencher por tópicos, tá? Então aqui
eu gosto de seguir essa estrutura, então cada ponto, cada tópico é uma descrição de uma atividade que eu realizava ou que eu realizo, tá? Então eu gosto de seguir essa estrutura e se vocês quiserem é uma estrutura bem legal de se seguir, tá? Porque dá uma separação bem legal em cada atividade que você está exercendo, tá? Aqui são as atividades, são as experiências que eu destaquei no meu LinkedIn, tá? E aqui vem uma parte bem legal, que é a de educação, tá? Tanto da educação formal, como a gente também pode adicionar educação extracurricular, que é algo que para nós desenvolvedores é algo bem comum, que é a gente fazer cursos, a gente fazer treinamentos e bootcamps, tá? Então para isso é bem simples, tá? Basta a gente vir aqui nessa aba Add Profile Section, aqui, logo no começo do nosso perfil, em seguida a gente vai vir aqui em licenças e certificações, então a gente pode tanto adicionar licenças como certificados ou certificações que a gente tenha tirado, tá? Então a gente clica aqui em mais. Aqui a gente pode adicionar o nome do nosso treinamento ou da certificação que a gente tirou. Por exemplo, aqui Bootcamp Go Stack. Aqui a organização Rocket City. Aqui a gente marca essa opção se o certificado não tiver uma data de expiração. A maioria dos certificados tem, tá? Uma data, um prazo para expirar. Então aqui a gente coloca nesse lado esquerdo a data de início do certificado. Por exemplo, aqui o mês e o ano, e aqui a data de término desse certificado, tá? A validade, o prazo final desse certificado. Muitos certificados valem por um ano, que é o caso do Bootcamp Go Stack, tá? O certificado vale por um ano, então eu vou colocar aqui até 2019, só para a gente ver como é que fica a apresentação. Aqui a gente coloca a credencial, que é basicamente a maioria dos certificados, eles têm uma credencial para que uma pessoa que veja aquela certificação possa ir no site oficial e conferir se aquele certificado ele é válido e ele é real, tá? Então eu vou colocar aqui só um número aleatório, e aqui a gente pode colocar também a URL dessa certificação. Geralmente a URL chega por e-mail e já leva a gente direto lá para o site da organização que está dando esse certificado, tá? Aqui eu vou copiar essa URL aqui, tá? Só para a gente utilizar aqui como exemplo. Então eu vou clicar aqui em salvar, e aqui a gente já vai ter, logo abaixo de educação, a gente vai ter as licenças e certificações, e aqui o Bootcamp, como a gente adicionou, tá? E aqui, se a gente clicar aqui em credencial, ele já vai redirecionar a gente para o link que a gente colocou. Então é bem legal essa funcionalidade, porque a gente não precisa adicionar só educação formal, como graduação, coisas desse tipo. A gente consegue também utilizar dos certificados dos cursos que a gente faz extracurricularmente, né, para deixar o nosso perfil um pouco mais robusto, digamos assim. A única dica que eu gostaria de dar é cuidado para não adicionar curso demais aqui, tá? Porque vai acabar que vai tirar um pouco do destaque de alguns outros cursos e acaba que vai ficar algo um pouco poluído, tá? Então pega aqueles certificados que você considera mais importantes, que vão agregar mais valor para o seu perfil, e adiciona eles aqui, tá? Não precisa adicionar vários certificados, porque vai acabar um pouco atrapalhando mais do que ajudando nesse quesito, tá? E aqui logo abaixo a gente tem uma parte que é bem legal, principalmente para quem está começando agora a sua carreira, tá? Que é a parte das experiências voluntárias. Então aqui você pode descrever as experiências voluntárias que você tem ou que você teve, tá? Isso ajuda bastante a você preencher o seu perfil, principalmente quando você não tem tanta experiência para demonstrar aqui. Então aqui você pode clicar aqui em mais e adicionar uma experiência aqui, assim como se fosse uma experiência lá daquelas que a gente viu, só que assim vai ser uma experiência voluntária. Isso é bem legal porque ajuda a você a preencher o seu perfil, a dar uma robustez maior no seu perfil, tá? Além disso, você vai estar ajudando voluntariamente alguma organização ou algum projeto que vai estar com certeza precisando da sua ajuda. Principalmente quando a gente fala de tecnologia, existem muitos projetos open source, muitas comunidades que estão abertas, que estão precisando de gente. Então, com certeza, isso é uma coisa que tanto vai ajudar você como profissional, assim, desenvolver na sua carreira, como vai ajudar também as organizações e os projetos que precisam de uma ajuda, de uma força a mais, tá?
E descendo um pouco aqui, a gente tem uma parte que é bem legal no LinkedIn, que pelo menos quando eu comecei a utilizar no LinkedIn, era uma das partes mais visadas aqui na plataforma, que é a parte de habilidades, a parte de skills. Então aqui a gente consegue adicionar as skills que a gente julga serem importantes no nosso desenvolvimento, no nosso portfólio, tá? Então aqui a gente consegue, aqui em Add New Skill, a gente consegue adicionar novas habilidades, por exemplo, Java, HTML, Postgres. Então a gente consegue adicionar várias skills que mostram como é as habilidades que a gente tem como profissional, tá? Isso é bem legal. Então essas aqui são as habilidades, as skills que eu adicionei no meu perfil, tá? E esse número que fica ao lado delas aqui é o número de pessoas que deram um endorse, deram um like, um upvote, digamos assim, na nossa skill. Então esse é um recurso bem legal do LinkedIn que basicamente permite com que os nossos colegas, quando a gente adicione uma skill no nosso perfil no LinkedIn, os nossos colegas podem ir lá e darem um upvote dizendo que aquela habilidade realmente ela existe, ela é real. Então é algo que você pode até trocar com seus colegas, esse upvote, esse endorse, para vocês se ajudarem a crescer e a cada um ter um perfil cada vez melhor, beleza? Uma coisa bem legal aqui na nossa aba de skills também é que a gente pode clicar aqui nesse lápis e a gente consegue dar destaque, ou seja, a gente consegue dar um pin, a gente consegue pinar as habilidades que a gente julga mais interessantes, que agregam mais valor para o nosso perfil. Então aqui a gente tem esse pinzinho aqui, a gente consegue marcar até 3 habilidades, tá? Não pode passar de 3 dessas habilidades que vão ficar no nosso perfil, tá? Então aqui, por exemplo, se eu desmarcar o JavaScript, eu posso marcar outra habilidade e colocar ela aqui no perfil. E aqui a gente consegue reordenar essa habilidade. Então escolha as habilidades que você quer dar um destaque, porque elas vão ficar logo aqui em cima, tá? Então deixa eu cancelar aqui e elas vão ficar aqui logo no topo. Então por isso escolha bem essas 3 habilidades que você quer colocar em destaque aqui, tá? Outra coisa bem legal que surgiu mais ou menos de certa forma recentemente no LinkedIn, que são os quizzes, tá? Então aqui o LinkedIn agora ele permite que a gente faça alguns quizzes para comprovar habilidade em alguma dessas skills que a gente está adicionando aqui, tá? Então se a gente clicar aqui em Take Skill Keys, a gente consegue escolher aqui um quiz para a gente adicionar e ganhar o certificado do LinkedIn. Então, por exemplo, aqui se eu clicar em Git, ele vai me dar algumas informações, vai dizer que o teste tem em média 15 minutos, vai dizer que essa habilidade, que no caso é o Git, ele está na posição 70 das habilidades requeridas para esse tipo de vaga, para esse tipo de profissional que atua como desenvolvedor. E que se eu não passar, eu posso tentar novamente em 3 meses, tá? E quando a gente faz esse teste e passa, deixa eu fechar aqui só para mostrar, a gente ganha essa badgezinha aqui do lado da habilidade, dizendo que a gente passou no teste do LinkedIn, e a gente ganha essa badgezinha aqui, tá? Então esses quizzes são algo bem legal para você conseguir comprovar as habilidades nas skills que você adicionar aqui, tá? Às vezes você não vai ter tanto colega, não vai ter trabalhado com tanta gente que vai poder reforçar as suas skills. Então você pode fazer os quizzes para você poder comprovar ainda mais as suas habilidades com aquela determinada ferramenta ou com aquela determinada linguagem ou framework ou o que seja que você tenha adicionado aqui como habilidade, tá? Outra coisa também que você pode adicionar são línguas, tá? São linguagens que você saiba falar, ou se comunicar, ou escrever, ou apenas ouvir, não tem problema, você pode adicionar elas como habilidades e elas também vão poder ser reforçadas pelos seus colegas, tá? E aqui chegando na parte final dessa primeira parte aqui do perfil, a gente tem as recomendações, tá? As recomendações estão um pouco esquecidas, mas que são algo bem legais. Basicamente, as recomendações, elas são de fato uma recomendação, um texto que você pode dar a algum colega recomendando ele como um profissional, tá? Então você pode tanto dar recomendações como receber. E uma coisa bem legal que você pode fazer é trocar recomendações
informações com seus colegas. Dessa forma, vocês se ajudam a crescerem o perfil de cada um, tá? A única dica que eu gostaria de dar nessa parte de recomendações é que você deixe a sua recomendação autêntica, tá? Não precisa mentir, não precisa falar, exagerar nas suas recomendações. Pode deixar as suas recomendações bem autênticas, porque já vai ser o suficiente, com certeza, para vocês se ajudarem a crescerem o perfil de vocês aqui no LinkedIn, tá? Então, só recapitulando aqui mais uma vez, para a gente realmente manter na memória essa primeira parte, que é essa parte do perfil bem preenchida aqui. Você pode adicionar uma capa se você quiser, e você pode adicionar também aqui, você pode adicionar os links pessoais que você tem, para os links externos que você tem, tá? Aqui no About, uma pequena descrição sobre como você é, quem é você como profissional, tá? Aqui logo abaixo a experiência, então caprichem na experiência aqui nessa seção de experiências aqui, tá? Logo abaixo a gente tem a educação. Aqui primeiro vem a educação formal, a educação que seria a graduação, faculdade. E logo abaixo a gente tem as licenças e certificados, tá? Então já mostrei como é que a gente pode adicionar essas licenças e certificações aqui, tá? Logo abaixo a gente tem experiência como voluntário, então algo muito importante para quem está começando agora. Aqui a gente tem as skills do LinkedIn, que novamente a gente pode trocar o reforço, né, o reforço de skills entre os nossos colegas, fica algo bem legal da gente estar se ajudando. E logo abaixo as recomendações, que basicamente seriam como se fossem as skills, só que em forma de texto, onde a gente vai estar recomendando em forma de texto o nosso colega, tá? Então com isso a gente terminou essa primeira parte, onde a gente falou um pouco sobre o preenchimento de informações, como você pode preencher essas informações da melhor maneira possível, e só com isso a gente já consegue atingir o que o LinkedIn considera um perfil campeão, tá? Agora a gente vai para a parte das dicas, onde eu quero dar algumas dicas baseadas na minha experiência para a gente conseguir destacar ainda mais o nosso perfil dentro do LinkedIn. E aqui a primeira dica que eu gostaria de dar é que aqui no LinkedIn a gente consegue ter um perfil em uma outra língua, tá? Então se a gente vier aqui nesse menu à direita e clicar aqui em adicionar perfil em outra linguagem, a gente consegue criar o nosso perfil em uma linguagem nova, tá? Digamos que a gente tenha criado o nosso perfil em português e a gente não consegue mudar isso, tá? O LinkedIn ele não permite que a gente mude a linguagem do nosso perfil depois que a gente cria a nossa conta. Então a gente pode criar uma nova conta, por exemplo, em inglês e preencher essas informações em inglês. Então a gente clica aqui nesse botão de adicionar perfil em uma outra linguagem e aqui a gente seleciona a outra linguagem. O ponto ruim, a desvantagem dessa abordagem é que a gente vai precisar preencher as informações duas vezes, tá? Então o perfil ele meio que vai ser duplicado. A gente vai ter uma abazinha aqui para selecionar e todas as informações, todas as informações a gente vai precisar escrever duas vezes, uma em português e uma em inglês para o outro perfil. Então vai um pouco dos seus objetivos, para não ter tanto esse trabalho assim de precisar escrever tudo duas vezes, às vezes precisar atualizar uma informação ou adicionar uma nova experiência, um novo cargo, um novo treinamento, você precisar fazer tudo duas vezes. Eu opto por deixar o meu somente em inglês, tá? Mas vai um pouco de pessoa para pessoa, não tem um certo ou um errado nesse ponto, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar é que muitas vezes no LinkedIn os recrutadores eles se conectam com os desenvolvedores, com os profissionais através do próprio inbox. Só que tem algumas pessoas, alguns colegas meus que disseram que não recebem essas notificações, não recebem essas propostas via inbox. O que acontece, o que pode estar acontecendo é, ou o seu perfil não está preenchido corretamente daquela forma que eu expliquei hoje mais cedo nesse vídeo, ou você não está com seus interesses de carreira ativado. Então se a gente clicar aqui em Jobs, a gente consegue ativar os nossos interesses de carreira para permitir com que os recrutadores enviem mensagens para a gente. Então a gente tem que deixar essa opção ativada para informar para os recrutadores que a gente está aberto a receber novas propostas. Então clicando aqui em Jobs, depois em interesses de carreira, a gente consegue, depois aqui nesse botão Go to Profile, vai aparecer aqui um modalzinho para a gente e a gente consegue dizer através desse modal se a gente está ou não disponível a receber propostas de recrutadores, tá? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, Web Developer, que era o que a gente havia adicionado naquela hora.
E aqui a gente pode adicionar uma localização. Então, se você mora em alguma cidade e quer trabalhar presencialmente, você pode deixar aqui a sua cidade, ou você pode deixar só no Brasil, para receber também oportunidades home office. Aqui você vai dizer qual é o tipo de oportunidade que você está aberto a receber, se é uma oportunidade full time, se você só quer estágio, ou se você só quer trabalhos em meio período. É através daqui que você vai dizer, tá? Então aqui, por exemplo, full time. E uma coisa bem legal que a gente tem nesse botão apenas recrutadores, o que acontece, né? Quando a gente cria um interesse de carreira desse e deixa aberto para o pessoal do LinkedIn visualizar, acontece que todo mundo vai visualizar que a gente está com interesse em receber propostas de recrutadores. E pode acabar que às vezes não é tão interessante dependendo da empresa que você está. Então isso não deveria ser nenhum problema, mas infelizmente em algumas empresas isso ainda é um problema, os seus colegas verem que você está com esse interesse em sair. Então, se você quiser desativar essa opção, você consegue marcar essa opção aqui de baixo, apenas recrutadores. Dessa forma, somente os recrutadores vão ver essa informação de que você está interessado em receber novas propostas aqui no LinkedIn. Se você não se importar tanto com isso, ou se você já não estiver trabalhando em algum lugar, algum lugar, você pode deixar essa opção aqui habilitada sem problema nenhum, tá? E aqui em seguida basta você clicar em adicionar ao perfil, e essa informação, aqui já deu um done aqui, e essa informação já vai estar aqui adicionada para o seu perfil, e os recrutadores já vão poder ver que você está com esse interesse de carreira habilitado e vão poder mandar mensagens para você dessa forma, tá? Então, dessa forma é a melhor forma de você deixar os recrutadores sabendo que você tem interesse em uma possível contratação, uma possível proposta de trabalho, tá? Outra coisa bem legal que a gente pode fazer é ativar o alerta de jobs, tá? Então, se a gente clicar aqui nessa maletinha aqui de jobs, a gente consegue, por exemplo, pesquisar por um trabalho, por uma ferramenta, uma linguagem ou um cargo específico. Por exemplo, eu vou pesquisar aqui por React, aqui no Brasil inteiro, tá? E aqui a gente vai ver as vagas que estão abertas nesse momento. E aqui a gente tem aqui o Job Alert, onde a gente consegue basicamente definir um alerta que vai avisar para a gente sempre que tiver vagas novas disponíveis naquela pesquisa que a gente fez. Nesse caso específico, foi para React no Brasil inteiro. Então a gente consegue ativar esse alerta aqui. A gente pode tanto definir ele como um alerta diário ou como um alerta semanal, e aqui a gente pode definir também aonde é que a gente vai receber esses alertas, tá? Então dessa forma, sempre que no final do dia ou no final da semana, dependendo do que você escolher, você vai receber uma lista com as novas vagas que surgiram nesse período. Isso é bem legal, principalmente para quem está buscando fortemente uma nova vaga, porque vai ajudar você a se manter atualizado sempre que surgir uma nova oportunidade, tá? E para finalizar, eu deixei a última dica para o final. Então, se você chegou até aqui, além de todo o conhecimento que a gente já viu até agora, essa para mim é a dica que faz mais diferença, com certeza, no LinkedIn hoje, tá? Que é faça publicações, tá? Então, essa com certeza é uma dica que, se eu soubesse dela antes, com certeza eu teria começado a fazer ela antes, tá? Faça publicações no seu perfil, porque o LinkedIn, ele tem um alcance orgânico muito alto. Então, aqui, por exemplo, apenas um insight de um último post meu, que foi o post desse primeiro vídeo, do primeiro vídeo dessa série. Aqui eu tenho, no momento, 1.500 conexões, 1.500 followers aqui no LinkedIn, e essa publicação, a mais recente, teve 4.200 visualizações, então mais que o dobro da quantidade de conexões que eu tenho. Então o LinkedIn, ele ajuda bastante nessa parte da divulgação orgânica, tá? Então faça posts principalmente mostrando o que você está aprendendo, o que você está estudando no momento, tá? Então deixa eu vir aqui na minha página principal aqui, só para a gente ver. Então aqui, de cara a gente já vê um post aqui, nesse caso aqui do Vitor Santos, onde ele mostra que está aprendendo uma ferramenta de monitoramento de rede no Linux, tá? Então é bem legal você fazer esse tipo de publicação, mostrando o que você está aprendendo. Os recrutadores, eles costumam muito adicionar os desenvolvedores, e quando eles estão vendo essas publicações, é aí que eles veem quem está aprendendo, o que você está aprendendo, qual é a forma que você está aprendendo isso, as novas tecnologias, e dessa forma você se conecta bem mais com as suas conexões, tá?
Então faça essas publicações. Se você puder gravar um pequeno vídeo mostrando o que você aprendeu na última semana, as tecnologias, não precisa ser nada falando, não precisa ser um vídeo assim como esse, tá? Falando com câmera, não, só fazendo uma pequena demo do que você aprendeu, de algum projeto que você tenha construído, é bem legal, já vai fazer bastante diferença e com certeza vai fazer o seu perfil ser bem mais alcançado, tá? Então é isso, a gente chegou ao fim de mais um vídeo, espero de verdade ter conseguido te ajudar de alguma forma, tá? Se você ficou com alguma dúvida, qualquer dúvida que seja, pode deixar um comentário abaixo aí no vídeo, ou se você estiver assistindo esse vídeo pelo LinkedIn, pode me mandar uma mensagem aí no LinkedIn mesmo, tá? Se você quiser me procurar em alguma rede social, vão estar todos aí na descrição, tá? No mais é isso, espero te ver no próximo vídeo e valeu!